Bom dia, passando aqui pelo canal Ministério Farol para Famílias para poder tratar de um novo tema. Eu e Márcia já há muito tempo a gente tem se empenhado para poder desenvolver materiais que possam ajudar as pessoas a lidar com os problemas da vida. E existem algumas áreas que são bem difíceis de comentar, principalmente porque nós não somos profissionais de algumas áreas que seriam as pessoas mais capacitadas realmente para falar sobre o assunto. Mas a gente sente falta desse material, principalmente no meio evangélico, e a gente resolveu desenvolver alguns materiais. E a gente vai começar por um deles, que é falando sobre luto. Como você pode ajudar pessoas que estão lidando com o luto a passarem por esse momento tão difícil e de uma forma, da melhor forma que for possível, né? Então, eu recolhi alguns materiais, principalmente desse livro aqui, ó, tá? Para aconselhamento cristão. Ele é um material muito interessante e eu vou estar passando para vocês algumas coisas que a gente aprendeu no curso que nós estamos fazendo de aconselhamento cristão e também desse material, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse termo luto, ele se aplica a várias coisas além da perda de pessoas amadas, né? O luto ele pode estar relacionado, por exemplo, a você perder a segurança da sua casa, a perda de uma amizade, perda de um trabalho, um divórcio, a perda de um animal, objetos que são valiosos para você. O luto ele pode ser, existe luto para vários tipos de coisas, mas nós vamos nos focar especialmente na perda de pessoas amadas, tudo bem? Eu vou começar com uma citação de George Angel, que diz o seguinte: ele compara o processo de cura do luto ao de cicatrização de enfermidade, tais como um grave ferimento ou queimaduras. Quando eu perdi a minha mãe, em 97, eu fui visitado por muitas pessoas, as pessoas diversas tentavam te confortar com palavras, e teve uma mulher que foi muito diferente, assim, eu não sei nem se foi bom ou ruim, mas o que ela falou nunca eu consegui esquecer. Ela disse para mim o seguinte: quando a morte de uma pessoa, de um ente querido, é como se alguém chegasse em você e passasse uma faca na sua carne e você vai sentir muita dor, mas com o tempo essa ferida ela vai cicatrizar e aos poucos ela vai deixar de ser uma dor tão forte e vai se tornar saudade. Eu odiei essa mulher pelo que ela me falou no dia. Não aconselho que você fale isso para uma pessoa que está enlutada, mas na verdade é que ela estava certa. Foi realmente o que aconteceu com as perdas que eu tive com a minha mãe e as que vieram depois, né? Então, assim, coisas que a gente precisa entender do que George Angel está dizendo é o seguinte: primeira coisa é que é necessário um tempo para que essa cura aconteça, para que você possa retornar novamente ao equilíbrio, tá? Esse tempo ele é necessário e varia de pessoa para pessoa, tá? E outra coisa é que ao invés de você usar termos como restauração e recuperação, o Andrew ele preferia usar o termo adaptação. É o que acontece com a gente, né? Quando você perde um ente querido, são muitas as mudanças que vão ocorrer na sua vida. Então, assim, é necessário para a pessoa enlutada ela passar por uma série de mudanças que vão gerar nela, vão ser necessárias para ela uma adaptação, que para alguns às vezes é mais fácil e para outros se torna mais difícil. Uma outra coisa que a gente precisa entender também na questão do luto é que ele é normal e é saudável. Porém, há situações
em que esse luto ele pode se tornar patológico, e é justamente esse que a gente deve tentar evitar. Tá? O luto, você perder uma pessoa querida e você se sentir triste, você se sentir abalado, desequilibrado, isso é normal. Tá? Você só não pode, só que se isso durar além da medida, ou se isso te impedir de viver, isso aí pode se tornar o que eles chamam de luto patológico, e esse aí é que deve ser tentado evitar a todo custo, para que você não viva isso. Tá? Billy Graham, ele falou uma coisa que é um tanto óbvia, né? Que a maioria de nós vai enfrentar isso em algum momento da vida. E se você pensar na quantidade de pessoas que você conhece, né? Que você ama, então não tem jeito, esse é o preço do amor, né? O preço de você viver, de você ser amado, de você amar, é o preço também de você, em algum momento da vida, ter que passar por algum tipo de dor nessa área. Mas isso é normal. Todo mundo passa por isso. Talvez daí o meu desejo da Márcia de tentar criar algum material nesse ponto para te apoiar quando você precisar, tá bom? O luto ele é pessoal, não adianta você achar que o que você viveu vai se aplicar exatamente ao outro. Você precisa entender também que cada pessoa é uma pessoa diferente e a forma como ela vai lidar com essas questões, ela também é diferente. Então, não tente comparar, né, ou achar que o remédio que funcionou para você vai funcionar perfeitamente para o outro. Não necessariamente. Às vezes vai ajudar, mas nem sempre, né? Um outro ponto é que pessoas que estão lidando com o luto, elas terem dúvidas, momentaneamente ela perder a fé, ter enfraquecimento da sua vitalidade espiritual, isso também acontece, tá? É muito comum, às vezes, você estar lidando com essa dificuldade, com essa dor, e chegar pessoas ainda querendo te dar sermão, ou querendo se brigar com você, querendo que você tenha um comportamento de uma pessoa que está vivendo uma vida normal. Isso não é legal, tá? Vamos dizer assim. Tá? Você precisa entender que aquela pessoa que está passando por aquele momento, ela não está precisando naquele momento de críticas ou de sermões. Ela precisa realmente de ajuda. Precisa de ter alguém ali lado a lado, alguém que dando apoio, mais ouvindo do que falando. Mas esse tipo de coisa, de você ter um enfraquecimento da tua vida espiritual, é normal. Tá? Pelo menos durante esse luto normal. Né? A gente pode tentar, né, amenizar o luto vestindo o falecido, cercando ele de flores de vela, fazendo, mudando a expressão, né? Em vez de falar que a pessoa morreu, você pode tentar dizer algo mais bonito, como ele partiu e tal. Mas a verdade é que você não tem como transformar a morte em algo bonito. Tá? Não tem como. Ela é algo realmente muito dolorosa, é muito difícil. E dependendo do teu grau de proximidade com essa pessoa, ainda mais difícil. Mas nós cristãos, nós somos confortados pela certeza da ressurreição de Cristo, e com Ele também nós ressuscitaremos. Então, essa certeza da fé, da fé cristã na ressurreição, ela é um conforto que não tem preço. Tá? Eu já fiz capelania de enlutados e é extremamente diferente você ver o luto de um cristão para um não cristão. Então, mas mesmo assim, você ter essa certeza da ressurreição não diminui a tua dor e não elimina o vazio que você sente. Tá? Essa dor da separação, ela vai te trazer por um tempo esse desequilíbrio e você vai precisar realmente lidar com isso, né? Ajudar a pessoa amada que está passando por essa dor a lidar com essas questões. Os enlutados, eles passam por 4 tarefas, tá? Tem pessoas que falam dos estágios do luto, né? E esse estágio, eu pensava que isso era uma coisa que era assim, reconhecido por todos como uma coisa verdadeira, mas não é, tá? Todos têm, há muita divergência em relação a esse ponto, né?
O autor desse livro que eu li, preparei o material, ele fala de 4 tarefas que a gente precisa passar, tá? Primeira delas, aceitação da realidade da perda, né? No início, a gente fica sempre com a ideia de que não aconteceu. A gente tenta na nossa cabeça, quando a gente está passando pelos dias, momentos iniciais da perda, de alguma forma a gente tenta se convencer de que não aconteceu. Daí a importância realmente de você ir no velório, de você participar daqueles momentos iniciais ali, para que você tenha, para que você não perca esse contato com a realidade, né? Quanto mais você ficar adiando isso, é pior para o processo de cura. Mas é importante que você aceite isso, tá? Que você permita que a pessoa também passe por isso para que ela possa entender e aceitar. Senão, esse processo ele pode durar mais tempo. Segunda coisa, a segunda tarefa que você precisa ajudar a pessoa enlutada é ela passar pelo processar a dor do luto, tá? Os enlutados, eles passam por dor física, sofrimento emocional e comportamental. Eles vivem esses 3 momentos que a gente vai falar em outro vídeo aqui do canal, tá? Mas evitar isso ele pode prolongar o curso do luto e podem se manifestar sintomas físicos ou algum comportamento inadequado, que é justamente o que não se quer que aconteça, né? A terceira tarefa que você precisa ajudar essa pessoa é ela ajustar-se ao mundo sem a pessoa amada. Essa talvez seja uma das mais difíceis e árduas, né? A pessoa que perde um ente querido, ela passa por 3 ajustes que ela precisa passar. Primeiro, os ajustes externos. Você precisa entender que o mundo que aquela pessoa vive vai mudar, né? Não sei se aconteceu isso na sua casa, mas na minha casa, com os meus parentes, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a foto da pessoa que faleceu, mudar os móveis de lugar, você muda o ambiente que a pessoa vai viver, retira as roupas do falecido, some com tudo. Então, a pessoa que vai ficar, ela vai viver um outro ambiente. E principalmente, né, um ambiente sem aquela pessoa com quem ela estava acostumada a viver. Então, esse ajuste externo é algo que a pessoa vai precisar realmente dessa adaptação. A segunda coisa são os ajustes internos, né? Desempenhar novos papéis. No caso, eu e Márcia, por exemplo, cada um tem um papel que a gente desempenha dentro aqui de casa. Eu, sem a Márcia, eu vou ter que fazer muitas mudanças na minha vida, porque eu dependo muito dela em várias áreas. Então, eu vou ter que me transformar numa nova pessoa, aprender a fazer coisas que eu nunca fiz na vida. E esse tipo de ajuste, ele, ele é necessário, né? Mas é algo também realmente difícil, né? E a terceira coisa são os ajustes espirituais, né? Como eu já falei anteriormente, é normal você passar por dúvidas e ter alguns desequilíbrios. Quando eu perdi a minha mãe, eu, embora eu tivesse certeza de que aquilo fazia parte de um propósito de Deus, que tudo que Deus estava naquele momento ali concordando com aquilo e tudo mais, mas foi difícil. Eu fiquei um longo período realmente vivendo longe de Deus, sem querer ter contato com Ele. Isso me custou muito, tá? Me custou muito, quase destruiu meu casamento, quase acabou com a possibilidade de eu ter a minha família, mas eu vivi isso, tá? Então, assim, não estou dizendo que isso é desejável nem que isso é bom, mas que isso acontece, tá? E você precisa entender isso, que todo mundo que passa por isso precisa realmente manter esse equilíbrio, tá? E por fim, uma coisa que é importante, mas muitas pessoas às vezes têm dificuldade em ajudar o enlutado a passar,
é encontrar uma conexão duradoura com a pessoa falecida em meio ao início de uma nova vida. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente quer ajudar alguém, ou se você está passando realmente também pelo luto, é que você não precisa se desligar da pessoa que faleceu. Pelo contrário, você precisa, na verdade, encontrar um meio de fazer com que essa pessoa continue participando da sua vida, mas de forma sadia, né? Como assim, né? Permitindo que você mantenha o amor por aquela pessoa que você perdeu. Você não precisa deixar de amar essa pessoa que você perdeu. Você precisa reconhecer, né, que muita coisa do que você é, do que você acredita, do que você aprendeu na vida, foi aquela pessoa que te ensinou, foi com aquela pessoa que você. Então, e aquilo vai continuar vivo dentro de você. Você não precisa abandonar, né, os anos de convivência que você teve com ele, nem as memórias que você tem daquela pessoa, né? E uma coisa boa que aconteceu comigo, pelo menos de todas as pessoas que eu perdi, eu sempre mantive as boas memórias. Eu e Márcia temos tentado cultivar sempre as boas memórias. A gente sempre lembra, por exemplo, tanto o meu pai quanto a minha mãe, os pais da Márcia, né? No caso, o pai que ela perdeu, né? A gente tem coisas difíceis e ruins para falar dessa pessoa, mas a gente tenta sempre preservar as boas memórias, né? As boas influências, as boas inspirações que essas pessoas tiveram na nossa vida e o quanto nós a amamos, né? Os valores que foram impressos em nós. Então, todas essas coisas precisam ser preservadas, né? Para que para que essa pessoa que você perdeu continue fazendo parte da sua vida. Ela não vai deixar de fazer parte da sua vida. Só que você precisa realmente encontrar essa forma de conexão duradoura, mas que ela não te impeça de viver, né? Não te impeça de prosseguir com a vida. Esse é o principal, realmente, objetivo de você que está ajudando alguém ou de você que está vivendo isso. Tá? É importante que você, pelo seu bem e pelo bem das pessoas que estão ao teu redor. Tá? Eu aprendi isso a duras penas porque eu vi que se eu mantivesse realmente o luto a, eh, as privações que eu estava mantendo por conta da dor que eu sentia da perda da minha mãe ou do meu pai, seja lá de quem for, eu estaria machucando as pessoas que estavam perto de mim. Então, não é esse o objetivo, tá bom? Amigos, nos próximos vídeos nós vamos falar coisas muito importantes e muito relevantes. Eu tenho aqui mais ou menos 12 páginas de materiais que são importantes de conselhos úteis para lidar com esse assunto. Eu espero que esse primeiro já tenha sido bom para você e, se foi útil, que você possa também assistir os próximos, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.